Olá, sou Ana Flávia, advogada condominialista da Simonato Mendanha. Estou aqui com a minha sócia, a doutora Karina, e com um convidado muito especial. Esse é o nosso primeiro podcast e tem muita novidade para vocês. Bom, olá, eu sou a Karina Simonato, uma advogada especialista na área condominial há 14 anos, lidando aí com os condomínios e os conflitos existentes na área condominial. Seu Altamiro aqui presente conosco, muito obrigada, seu Altamiro, pela participação, é um imenso prazer ter o senhor conosco. Gostaria que o senhor se apresentasse para a gente poder dar o início. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês para participar. É uma honra nesse primeiro podcast para tratar sobre a vida condominial. Fico honrado. Eu sou síndico profissional em Goiânia já há 14 anos e essa vivência condominial tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu estou do lado daqueles que gostam e muito da área condominial. Por isso aceitei o convite e agradeço mais uma vez. Obrigada, seu Altamiro. Seu Altamiro, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente toma afeição pelas pessoas, pela nossa vida condominial, e a gente toma afeição pelo senhor, pela postura do senhor, e esse primeiro podcast não é proposital, não é por acaso. Realmente é uma pessoa que vem gabaritada com experiência. E a gente, inclusive, a primeira pergunta para o senhor é essa: como que começou essa vontade, esse querer de realmente lidar nessa área com o síndico profissional? É interessante essa pergunta, porque ela remete a uma história de vivência minha e familiar. Um certo dia eu estava passando ao lado de um condomínio com meu filho, ele olhou e falou: pai, eu gostaria muito, ele estava com 5 anos, né, isso há 15 anos atrás, gostaria muito de morar em um condomínio. E aí Deus permitiu, a gente mudou para um condomínio. E aí no primeiro mês teve a reunião do conselho, junto com o síndico. E aí abriu para que todos pudessem dar opiniões. Eu estive presente, e aí estamos precisando de um síndico. No primeiro mês já se tornou... precisando de um conselheiro, que a reunião era de conselho. Uhum. E aí, no primeiro mês de moradia no condomínio, eu fui para o conselho, porque estava precisando, eu fui lá dar opinião. E aí eu fui percebendo, né, que a vida condominial ela é muito complexa e que não dá para ser qualquer um para gerir um condomínio. E aí eu passei a buscar conhecimento. Buscando conhecimento, logo em frente, foi necessário ter uma eleição, e eu me prontifiquei, e aí fui eleito. E aí aquela expressão popular, o bichinho picou, né? E aí até hoje nós estamos nessa área. De lá para cá fui mudando muito o conhecimento, buscando conhecimento, é por isso que eu estou aqui. Né? Justamente porque eu conheci vocês e sabendo o que vocês têm para oferecer. Então a minha vida condominial, como administrador, começou no conselho, numa reunião, depois de um mês estando morando no condomínio. E de lá para cá, né, tem uma longa história que a gente pode contar para o posterior. Seu Ramiro, e assim, o senhor está atuando, né, na área há 14 anos. O que o senhor acha que o fez querer se tornar um síndico profissional? E o que mudou de lá para cá, desde que o senhor está nessa lida aí como síndico? Como eu havia dito anteriormente, a gestão condominial, ou a vida condominial, ela é muito complexa. Então tem muitas áreas dentro do condomínio que muitas vezes os próprios condôminos não conhecem. E o que mais me chamou a atenção, porque a minha vida, né, desde adolescente, é lidar com pessoas, lidar com gente. E ser síndico, além de ter todo um conhecimento técnico, jurídico, contábil, estrutural, você precisa lidar com pessoas. Então eu vi que tem uma carência muito grande na vida condominial de síndicos que conseguem entender isso. Entender como que é aquela pessoa e o que ela está precisando. Porque muitas vezes ela expressa algo, mas na verdade o que ela está precisando é de cuidado, é de zelo, é de atenção. Então essa parte de lidar com pessoas me chamou a atenção. E aí eu fui estudar a outra parte que eu não conhecia, porque lidar com pessoas, a vida me deu essa oportunidade de aprender. Mas lidar com o condomínio precisava de conhecimento, foi quando eu fui buscar conhecimento. Seu Altamiro, e é perceptível a mudança, né? Desse profissionalismo, desse cuidado há 14 anos atrás para agora, né? Eu vou puxar um pouco mais, vamos colocar há 20 anos atrás para hoje. Era interessante, quando tinha uma assembleia para definição de síndico em condomínio, falava assim: quem tem mais tempo aqui?
Aí geralmente era uma pessoa aposentada, poderia ser um contador, um professor, né? Alguém que já estava aposentado. Não, quem tem mais tempo vai cuidar. E não pode, né? E aí foi mostrando alguns prejuízos que os condomínios foi tendo com pessoas que não tinham domínio das necessidades condominiais. Ele só tinha tempo, mas não tinha conhecimento. Porque é bem verdade, ele pode ser um excelente profissional da área contábil empresarial, mas precisa ter esse cuidado e essa perspicaz na área condominial. Exato. E aí, como ele era empresarial e foi cuidar do condomínio, aí começaram a aparecer os problemas. Então mudou muito de lá para cá, é a exigência que nós temos, né? Até mesmo a vida condominial hoje mudou muito, muito. As tecnologias que estão sendo apresentadas, tanto na construção, na área construtiva, quanto no dia a dia da vivência. Uai, há 20 anos atrás não tínhamos portaria remota. Não. E como que você vai lidar com a portaria remota, né? Então essa mudança dentro da área condominial, ela vem gradativamente. Está mudando um pouco esse conceito daquele que estava desocupado para aquele que tem conhecimento. A verdade, Saltamiro, hoje até o síndico que é morador, ele deve se capacitar para ser síndico. Porque hoje, né, a gente sabe o quanto abarca as responsabilidades civil, criminal de um síndico. Antigamente era como o senhor falou, às vezes era aposentado, achava que era só ali estar no cargo, era pagar contas, ter tempo, então, e hoje não funciona mais assim. Exato. Hoje é muito clara já, né, específico as obrigações de um síndico. Então hoje, né, mesmo um síndico que queira ser síndico sendo morador, né, e não um síndico profissional, ele tem que se capacitar, tem que, se não se qualificar ali, mas que tenha profissionais capacitados para o orientar, né? Seja contábil, seja jurídico, porque ele precisa ter esse conhecimento para estar ali administrando. Hoje administrar condomínio não é fácil e tem muitas responsabilidades, né, Saltamiro? Muitas responsabilidades. Eu gosto muito de brincar, e aí vai ter uma lembrança da sua vivência para quem tem mais de 30 anos. Talvez os adolescentes hoje não conseguem compreender isso. Mas antigamente eu tive essa vivência. Os meus pais me levavam na farmácia, no Jardim América, estava começando, não tinha nada de asfalto no Jardim América quando nós mudamos para cá em 75. Você ia na farmácia, o farmacêutico consultava você, olhava o olhinho, olhava a boca e passava um remédio e você ia para casa. Depois evoluiu um pouco mais, aí teve o Cianos no Jardim América, aí tinha um clínico geral. Então os pais levavam as crianças, ou até mesmo os adultos, ia procurar um médico. Quem que eles procuravam? Clínico geral. Ia lá no clínico geral. Agora hoje não, hoje você vai procurar um médico específico. Se você está com um problema de mobilidade, você vai no ortopedista, coração, cardiologista. Então hoje você já vai diretamente no especialista. Exato. Aí você tem que olhar também para a área condominial. Poderia ser qualquer um, e aliás até hoje a lei, o Código Civil fala que qualquer um pode ser síndico. Mas é recomendável que seja alguém que tenha experiência na área condominial, que tem conhecimento técnico, inclusive para a contratação daqueles profissionais que vão auxiliar dentro do condomínio, que tem que ser específico da área. E aí nós vamos entrar depois, eu quero falar também sobre isso, né? A importância das empresas que prestam serviço dentro do condomínio na sua especificidade de conhecimento técnico para isso. Então, onde você poderia colocar qualquer um, não pode. Da mesma forma, onde os pais levavam as crianças no clínico geral, hoje já leva direto para o especialista. Exatamente, seu Altamiro. E você sabe o que o senhor me faz rememorar? E a doutora Karina vai lembrar muito disso. Quando a gente entrou nessa área como advogadas, a gente não tinha assessoria jurídica, não existia essa feição, essa prática no mercado. Na realidade era só recuperação de crédito. Não, é a advogada que faz a cobrança. Era só absolutamente isso. Exato. Hoje abarca análise de contrato, participação em assembleia, análise de ata que pode resvalar numa demanda judicial. São tantas nuances, né, doutora Karina? Sim. Então a gente percebe, e outra, virou realmente um negócio sério, um negócio que a gente precisa realmente atuar com seriedade e ter profissionais com seriedade para atender realmente os condôminos e o condomínio. Se me permita, doutora Karina, doutora Flávia, vamos antecipar então um assunto que nós tínhamos conversado anteriormente. Dentro de um condomínio, para que ele tenha, né,
uma administração mais equilibrada financeiramente, tendo a administração equilibrada juridicamente e contabilmente, então nós temos que ter um tripé, no mínimo um tripé de profissionais especialistas na área. Exato. É o síndico, lógico que eu vou defender minha área, né? Só para um exemplo, tem um curso que eu fiz específico de 30 disciplinas dentro deste curso e foram 460 horas aulas. Então olha a busca de conhecimento. Mas aí qual é o outro tripé, né, para dar sustentabilidade a uma administração condominial? A área jurídica. É impossível hoje um condomínio viver sem a área jurídica, por tantas responsabilidades que nós temos. Né? Só lembrou muito de contratos que precisam ser feitos, de demandas que surgem dentro do próprio condomínio, onde os condôminos entendem que ele tem direito, mas muitas vezes ele quer sobrepor o direito dele dos outros, o direito é colegiado, não é individual. Quanto tem processos também de empresas que prestam serviço, o síndico que não é profissional, mas tem uma boa assessoria, de repente fez uma contratação de uma empresa que não tinha capacidade de executar aquela obra, né? E depois aquela obra vai dar um problema imenso para o condomínio. Para resolver, precisa de uma assessoria contábil. Nas contas, no pagamento do dia a dia, nós precisamos de um outro tripé para dar sustentação para que o condomínio não caia, né, digamos assim, financeira e juridicamente. A área contábil. Preciso ter hoje, é necessário que o contador seja específico da área condominial. Não dá mais, né, para um contador que cuida de várias empresas e vir cuidar de um condomínio também. Ele tem que escolher como vocês escolheram, né? Escolher especificamente uma área, que é a área condominial. Vocês poderiam muito bem estar aqui dentro da Simonato, você trabalhando com a área condominial, civil, criminal, né, da infância, mas quando vocês escolhem especificamente como a contabilidade precisa, né, sobre tributo, sobre pagamento, sobre nota fiscal, que a nota fiscal, dependendo do profissional que eu estou contratando, o condomínio depois tem que pagar até 20% de tributos. Então, qual profissional que eu vou? Aí a contabilidade precisa de orientar o síndico, né, precisa de cobrar do síndico, olha, essa contratação aí não está ok. Então precisa ter esse tripé, que é o síndico com conhecimento, uma área jurídica específica da área condominial e a área contábil. E aí tem outros profissionais que depois você pode fazer contratação, mas hoje se trata quase impossível um condomínio não ter esses três profissionais cuidando de toda a administração. Seu Altamiro, e me fala, qual foi o maior desafio que o senhor já passou como síndico profissional dentro de um condomínio? É tão interessante, né? O maior desafio foi ser síndico do meu condomínio. O maior desafio. E aí entra naquilo que nós estamos falando anteriormente. A relação interpessoal. Não posso citar nome, lógico, né? Porque senão vai ter mais um processo que vai chegar na mão de vocês para defender. Vamos evitar. Vamos evitar. Uma certa moradora pediu para fazer a obra, passei toda a documentação, conversamos, e de repente eu preciso de colocar durante 3 dias o material da obra na garagem do veículo. Ok, de 3 dias passaram-se para 20, e aí os profissionais da construção começaram a fazer bagunça, né? Mandei notificação, ela não conseguiu resolver, aí mandei uma multa para ela. E aí a relação ficou extremamente ruim. Ela passou a atacar a minha pessoa, atacar os meus filhos, a minha esposa, e aí chegou numa situação que ela foi tão agravante que eu falei, olha, estou entregando a administração. Então a relação interpessoal é a mais difícil que eu enfrentei até hoje. Parte técnica, eu gosto muito de sentar junto com a assessoria jurídica e discutir as questões condominiais. Né? Eu não sou advogado, mas eu fiz o curso de pós-graduação em Direito Condominial, que abriu, né, o leque, abriu a minha mente. Né? Até aquela frase, a mente quando expande, ela não volta ao tamanho normal mais dentro do conhecimento. Então eu gosto muito de discutir a questão técnica. Então não tive problemas nenhum até hoje, graças a Deus, na parte técnica, mas na relação interpessoal, quando eu vejo que não é possível mais o diálogo, não é possível mais uma conversa amigável, eu prefiro sair. Tem um ditado popular que fala que dá um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para não sair. Se for preciso, entrega a boiada inteira para não continuar numa briga. A hora que não é possível mais o diálogo dentro dos limites educados, dentro do limite social, então uma parte tem que recuar, e eu recuo. Inclusive eu já entreguei condomínio, porque teve conselheira que não tinha condições de dialogar com ela. Ela queria fazer do jeito dela, fora da convenção, do jeito dela, fora do Código Civil,
fora do regimento interno, fora das liberações assembleares. Eu não posso fazer, você aqui é mandado. Eu falei, eu não sou, eu sou eleito e eu tenho responsabilidade civil e criminal. Então a relação interpessoal, ela é a mais difícil. Mas por outro lado, tem um condomínio que eu já sou síndico lá há 6 anos. Por que eu fui para lá? Porque os condôminos estavam indo via de fatos. A assembleia era feita com um policial presente. Meu Deus. E aí eu não saio de lá porque o pessoal não deixa. Assim, depois que você veio para cá, Altamiro, reinou a paz. Você não é perfeito. Sim. Mas aqui o que é mais importante para nós é ter esse clima de paz, de boa convivência. Então, apesar de ser o mais difícil que a relação interpessoal, o diferencial que eu tenho é saber lidar com pessoas. Me permita um caso bem atípico. O morador, o condômino, teve uma situação lá que ele não concordou, ele simplesmente passou, arrebentou o portão e colocou culpa no sistema. E ele estava no celular conversando quando ele tentou pegar carona, né? Sim. Ele foi conversar comigo com uma arma. Ele colocou a arma em cima da mesa, assim, virada para mim e falou assim, você vai me dar essa multa? Eu falei assim, antes da multa nós podemos conversar? O senhor aceita uma água? Tem um cafezinho aqui. E nós fomos conversando. Esse foi no seu condomínio ou em outro? No meu condomínio. Então essa parte eu consegui resolver, mas a outra eu não consegui. Então essa parte, eu falei assim, por favor, dá uma olhada aqui nessa imagem. O senhor estava no celular, o senhor estava com a criança do lado, o senhor não olhou para o portão, não olhou para o sensor, o senhor entrou. Agora olha essa outra imagem aqui. Essa aqui é o código do portão. Quem entrou aqui, quem acionou o portão foi o veículo fulano de tal. É o seu. E o seu não foi acionado, não. Quem acionou foi o veículo da frente. O veículo da frente passou e ele entrou. E aí ele acalmou, tomou um café, conversou e a arma continuou virada para o meu lado, né? E aí foi tranquilo. Hoje se tornou meu amigo. Se tornou meu amigo. Ele já me indicou em um condomínio. Então enfrentar uma arma é mais fácil do que enfrentar a conjugação verbal maldosa de um ser humano. Que é um grande problema que nós temos hoje na rede social, né? Seu Altamiro, a gente comenta muito, a gente já fez, inclusive, live a respeito disso. Porque no nosso ordenamento jurídico não existe discurso de ódio. E as pessoas, elas se sentem no direito de menosprezar, de humilhar, de ofender os outros em grupo, principalmente de WhatsApp. Grupo de redes sociais, principalmente de WhatsApp. É incrível isso, né? Acho que o WhatsApp hoje é um dos desafios também que o síndico passa. Os grupos de WhatsApp. É o grupo de WhatsApp. As conversas, é muita conversa para pouca entrega. Então, se vocês me permitem, tem 2 assuntos que estão na sociedade que eu queria trazer para cá, mas para a gente só fazer uma pontuação. Aquele caso que aconteceu lá em Caldas Novas. Sim. Nunca a gente precisa chegar naquele ponto. Nunca. Sim. Se a relação não está sendo possível, que seja da parte do condômino, que seja da parte do síndico, mas o síndico tem a obrigação de compreender além daquela situação específica. Ele tem que fazer uma leitura sobre a situação. E se for o caso, é melhor que ele afaste. Como foi o meu caso. Eu afastei, cheguei numa situação que não era possível, ela foi aglutinando pessoas ao lado dela, né, causando este problema pessoal, familiar, emocional. Falei, então peraí, não é possível, eu afastei. Então talvez seria o caso, né? Tem um outro caso em Anápolis que eu vi ontem na imprensa. Né? O pessoal está querendo tirar um síndico e ele falando que está dentro da legislação. Eu posso estar dentro da legislação como é esse caso, eu estava correto, estava infringindo as regras. Mas chega numa situação que é preciso você dar um passo atrás. Eu tenho certeza que vocês aqui na assessoria jurídica já teve condomínio que teve que deixar o condomínio porque a relação interpessoal não estava sendo possível mais. Vocês não podem tomar uma decisão, assinar um parecer de acordo com a vontade do síndico. Tem que ser de acordo com a legislação, né? Isso, Altamiro, é até muito importante assim, o nosso papel, né? Eu e a doutora Ana Flávia, assim, nesses 14 anos que também atuamos, nós vimos essa experiência de muitas das vezes nós orientamos o síndico a renunciar. Nós já passamos por isso com orientações de que ele renuncie. Sim. Então eu acho que a gente tem que visualizar, realmente ver o cenário que está sendo, né, vivenciado naquele momento e realmente ver quais as medidas realmente que temos que tomar, né, e não deixar uma situação drástica, né, como aconteceu aí, né, com Caldas Novas, por exemplo. É realmente
verificar a situação, enquanto você tem o advogado ali para ajudar, para orientar, né? E de forma jurídica estar conseguindo resolver aquele problema, tudo bem. Mas no momento que nós aqui como advogados, vislumbramos a situação de que já está assim, né? Impossível manter, realmente é isso, orientar naquilo que realmente deve ser feito. E no caso ali seria que fosse uma renúncia para que afastasse do cargo. Eu acho que o síndico tem que ter sabedoria. Exato. Tem que ter sabedoria. Eu acho que é a palavra principal para um síndico que ele tem que ter, a sabedoria dos seus atos. Doutora Karine, é tão importante essa situação de Caldas, porque a sociedade ela começa a nos enxergar o advogado como incapaz que não resolveu o conflito, o síndico, os demais síndicos como que fosse realmente nivela por baixo. Exato. Né? E uma condômina que não entende as regras. E aí eu não estou falando da situação ali, são duas famílias despedaçadas, uma que perdeu e o outro que está respondendo agora com uma privação de liberdade. E eu falo muito isso, eu falei assim, gente, se obedecessem a regra do jogo, e qual que é a regra do jogo? Está estampada na convenção, no regimento interno, tanto para o síndico quanto para o condômino. Exato. E aí o principal motivo acabou, a gente não fala mais do motivo. Por que que eles estavam em discussão? Porque eles chegaram a um ponto de sentimentos tão hostis que agora tem uma família que perdeu, tem outra família que tem o ente com a privação da liberdade e um condomínio que ninguém quer passar por perto. Eu faço esse comentário, inclusive para os condôminos, né? Vamos chamar a imprensa que resolve. Olha, a imprensa não resolve. Vai potencializar algumas das partes, como está potencializado a questão de Caldas e de Anápolis. Mas aí eu pergunto, como é que fica a respeito do seu empreendimento, daquele apartamento que você comprou, de repente é o único investimento que você fez na vida, como é que vai ficar? Será que ele vai desvalorizar? Será que as pessoas vão querer começar a vender? Quando há um número grande de vendas num determinado condomínio, o preço cai. Então, inclusive a questão financeira do condomínio, ele começa a dar problema. Mas eu queria de novo, né, nessas duas situações, tanto de Anápolis quanto de Caldas, dentro do curso de 35 disciplinas, teve 2 disciplinas que eu fiz e que me ajudou e muito. E eu já usei essa metodologia com vocês, sem vocês perceberem. Mas eu já vi que vocês usaram comigo também, que é a inteligência emocional. É a inteligência emocional. E a inteligência emocional tem que dar uma certeza para nós. Você pode estar perdendo aquela disputa, mas a sua saída, você vai sair ganhando. Então a expressão do futebol que fala assim, ganhou a partida, mas perdeu o campeonato. Então não é necessário você investir um valor muito grande em algo que você vai ganhar, mas não vai levar. Então é preciso, né, ter. E aí voltando de novo, o síndico tem a obrigação de ter uma leitura diferente do condômino. A relação precisa ser das duas partes, mas o condômino ele é a parte mais frágil da relação com o síndico. O síndico precisa ter a obrigação de ter conhecimento. Sendo morador ou não, sendo proprietário ou não, sendo profissional, sendo externo, ele tem que ter essa capacidade, né, de recuar quando for necessário, de entregar o cargo, de ir para frente, de chamar assessoria jurídica, de reunir o conselho, de fazer assembleia, de fazer esclarecimento. O síndico tem que ter essa sabedoria. Ele não pode partir para a agressão, né, nesse caso da arma. Eu poderia levantar e processar a pessoa por estar apontando uma arma para mim. Mas não, eu queria resolver o problema do condomínio. E conseguimos resolver. Né? E outras situações também, né, que são casos que a gente pode contar posterior. Mas o síndico, ele tem a maior responsabilidade nessa relação. Então ele precisa ter essa capacidade, né, de olhar e, se for o caso, recuar. Seu Altamiro, financeiramente falando, onde os condôminos mais erram na gestão? Os condôminos. Para contribuir com a gestão. Então, eu acho que eles têm várias decisões que eles tomam que levam prejuízo para o condomínio, muitas vezes sem eles perceberem. Mas a primeira é escolher o síndico ou pela amizade
ou pelo tempo que ele tem, e não olhar profissionalmente. Qual é a capacidade, qual é o conhecimento que esse profissional tem? A assessoria jurídica. Fique tranquila que no condomínio tem uma advogada, que ela trabalha no escritório criminalista, ela vai nos ajudar aqui. Nós não vamos fazer o contrato com a advogada, não precisa. Não, assessoria de cobrança, não precisa aqui para o condomínio, porque o síndico ele faz a cobrança, ele vai lá, bate na porta. Eu nunca bati numa porta para fazer uma cobrança, porque precisa de ter assessoria. E, aliás, assessoria de cobrança, né? Eu recomendaria todos os síndicos terem uma assessoria de cobrança, porque a assessoria jurídica de cobrança, o condomínio não paga, quem paga são os inadimplentes. Então, que faça. Não, aqui nós temos um advogado, um contador também, que é amigo nosso, ele vai fazer a contabilidade. Então aí ele já começa a ter prejuízo, porque pode tomar algumas decisões que lá na frente o prejuízo vai ser maior. Mas decisões de comprar o mais barato, de contratar aquele mais em conta, isso leva um prejuízo muito maior depois para o condomínio. Uma regra bem simples, aquilo que eu falei agora há pouco. Hoje nós temos um MEI. O MEI, todos os profissionais podem requerer, né, cadastrar no MEI e emitir uma nota. Mas tem uma linha de profissionais do MEI que quando o síndico contrata o serviço dele, além de pagar o valor para ele, exemplo, pago R$1.000 pelo eletricista, que é MEI, depois eu tenho que pagar R$200 de imposto sobre aqueles R$1.000 em tributos. E os condôminos não percebem. Então contrata esse profissional aqui, que ele é mais barato. Contrata o senhor José, nada contra, né? Ele pode fazer serviço dentro do apartamento, mas no condomínio, qual a nota fiscal? E qual é o KNAI que ele usa nessa nota fiscal? Dependendo disso, o condomínio vai ter que pagar 200 a mais. Então eu deixo de contratar um profissional de 1.100 para contratar um de 1.000. Depois eu vou pagar nesse 1.200. Então ter esse conhecimento. E aí vai mais, né? Algumas decisões que os condôminos querem executar dentro do condomínio que depois gera prejuízo. Exemplo, uma assembleia pode tomar uma decisão de derrubar uma parede aqui e modificar esse ambiente. Mas aí a assessoria jurídica tem que falar, não, olha, o quórum para isso aqui ele é específico. Reuniram 4 moradores, tomou uma decisão que seria uma decisão de todos, ou então 1/4, 1/3, né, dos condôminos. E aí depois alguém se sente prejudicado, entra na justiça, né? Tanto o condomínio vai ter prejuízo, vai ter que voltar à obra, quanto o síndico vai ter também prejuízo, que vai ter que pagar, né, parte dessa decisão que foi tomada. Então, tomar a decisão somente pelo valor, na maioria das vezes, fica mais caro para o condomínio. Então tem que olhar a questão profissional. E você sabe o que eu percebo, senhor Altamiro? A pessoa que está fazendo o favor, enfim, não se valoriza e não é valorizado. Exato. E aí vai dar algum problema mesmo. Ele vai priorizar quem está pagando ele, os clientes dele. Aqui é um favor, né? Vou fazer um favor, e não estamos desmerecendo quem faz isso, a competência. Mas a gente realmente tem que buscar a pessoa que se dedica. É aquele que é um prestador de serviço contratado, vai oferecer um serviço de qualidade, vai ter dedicação. Agora um condômino, que é porque advogado vai ajudar quando pode, quando der. Isso. Não é essa orientação que precisa ter, é diária. É orientação a todo momento, é analisar o contrato detalhadamente, é para fazer parecer, é realmente estar ali fazendo um trabalho realmente de qualidade. Por ser um prestador de serviço contratado, ele vai estar oferecendo isso que o condomínio precisa, né? Então, realmente, assim, é muito importante essa qualificação, né? E realmente, muitas das vezes, os condomínios vê isso, vê preço, qual que é o mais barato, acha que não precisa de contratar isso e aquilo, e vem os prejuízos, igual o senhor está falando, né? Exato. Me permite um caso bem rápido também, que as pessoas gostam de ouvir histórias, né? Isso. Em Aparecida, não vou citar nem o bairro para não dar problema, eles escolheram o síndico mais em conta, quase trabalhando de graça, era somente pela taxa do condomínio, lá era R$280 a taxa de condomínio. Nossa. Né? São 380 unidades, então ele só tinha isenção da taxa, né? Ele contratou a empresa para fazer um determinado serviço que ele não tinha o KNAI dentro do seu contrato que era para fazer aquele serviço. Certo. A empresa não emitia nota fiscal, pagava com recibo. E aí ele foi fazendo, né, metendo os pés pelas mãos, fazendo confusão, foi dando problema para o condomínio. E aí o pessoal começou a pressionar ele para ele fazer prestação de contas. Ele já estava há 2 anos na administração. Ele não estava pagando as empresas. Ele estava retendo dinheiro
aparecia no boleto o pagamento, que era recibo, ele fazia o recibo, falsificava a assinatura, colocava na prestação de contas, que é no boleto, e aí de repente o pessoal começou a perguntar para ele, começou a pressionar, falou, nós vamos chamar um advogado, nem advogado eles tinham, nem de cobrança, que era ele que fazia a cobrança, não tinha assessoria jurídica, a contabilidade é ele mesmo que fazia a contabilidade. Final da história, bateu na porta da casa dele 8 horas da manhã, e aí na hora que bateu na porta, a porta abriu sozinha, não tinha nada dentro do apartamento. Ele pegou as coisas dele. Anoiteceu e não amanheceu. Exatamente. Um condomínio, olha só, que você paga R$250, você entende que é um condomínio que não é de alto padrão. O que aconteceu? Ele foi embora e deixou uma dívida para o condomínio trabalhista, contratual, né? Tributos de R$800 mil. Não, nós até estamos passando, inclusive, por uma experiência dessa em relação a um síndico, né? Com a auditoria sendo levantada, tudo, os prejuízos serão na média, né, entre 500 mil a R$1 milhão. Então, assim, é isso que tem que mudar realmente na cabeça das pessoas. Né? O ser síndico, a necessidade de ver que tem que ser fiscalizado, até nós podemos até já entrar da importância do papel do conselho. Porque assim, as pessoas acham, não, é só eleger, deixa, aí tá mantendo a taxa baixa, tá ok. Não, gente, é muito além disso, né? A necessidade tem que ter fiscalização do conselho, a necessidade de você ter um contador qualificado, porque esse contador pode vir a responder os demais condôminos e falar se algo estiver errado. É uma assessoria jurídica que vai estar lá vendo e orientando os atos que estão errados. Então, assim, gente, hoje administrar condomínio não é qualquer coisa, é muito sério. Nós estamos vendo assim, um aumento drasticamente mesmo de ações contra síndicos e de síndicos que deixaram prejuízos nos condomínios. Então, isso está sendo uma coisa muito comum. Acho que está sendo a maior procura que a gente está, como advogada, a maior procura hoje é por questões de problemas de ex-síndicos. É isso, né, doutora? Doutora Karina, e é importante, senhor Altamiro, não sei se o senhor sente isso. As pessoas, às vezes, ficam alheias aos acontecimentos e aí depois se surpreendem com algum evento, seja de conselho, seja de síndico, como a doutora Karina falou aqui também, que a gente está vivenciando coisa séria aqui, de 500 a 1 milhão. E aí eles querem que no ímpeto a gente entra com a ação, consegue uma liminar, e a gente, calma, a gente tem que analisar documento. Se tivesse talvez esse trabalho de analisar balancete mensal, não estaria nessa proporção. Exatamente. Então não adianta a gente levar para o juiz algo que a gente nem consegue explicar. Vamos entender o que está acontecendo, qual foi a dinâmica dessa pessoa, para a gente propor uma ação bem feita, para a gente chegar para um delegado, né, doutora Karina, ou com uma auditoria, doutor, está acontecendo isso. Aí fica, mas ele falou. Não, cadê os documentos? Cadê as transações bancárias? Cadê a segunda assinatura? Que às vezes não tem. Então a gente precisa ter essa dinâmica, não é começar depois lá, quando a gente já está no ápice, e eu, doutora Karina, ou outro colega, fazer um milagre. A gente não vai fazer milagre. Exato. A doutora Karina falou uma palavrinha-chave que é conselho. A senhora também falou assim. Todos os condomínios que eu trabalho, eu chamo o conselho e falo, olha, nós precisamos trabalhar em parceria. Exemplo, eles não vão fazer o meu serviço, mas todo o serviço que eu vou fazer, eu preciso que eles dão validade. Vou fazer contratação, eu chamo o conselho. Eu vou fazer compra, faço as cotações, peço o pessoal para olhar, falo, eu acho que esse valor maior é melhor para o condomínio que esse valor menor desse produto, para tomar decisão. E outra coisa que a senhora falou também com toda a propriedade, o síndico não pode assinar pagamentos dentro do condomínio sozinho, né? Assinar contrato, né? Então você precisa ter a validade do conselho. Então o conselho, ele pode ser chato, ele pode cobrar demais, ele pode atrapalhar um pouco a parte da gestão, mas esse conselho que é atuante, ele é muito melhor do que aquele conselho que só vai aparecer na Assembleia de Prestação de Contas. Ter a participação do condômino no conselho, porque hoje está quase tudo digital, você consegue passar, né, tudo via digital, inclusive fazer a segunda assinatura dos pagamentos, qualquer que seja o valor, mesmo que lá na convenção
diz que o síndico tem liberdade para fazer aquisição até 5 salários mínimos, sem consultar o conselho. Eu consulto mesmo assim, que eu prefiro, né, trabalhar a ideia de errar menos junto com o conselho do que querer acertar sozinho, que a probabilidade de eu errar é muito maior. Isso. Então, ter a participação do conselho, acompanhar os processos, acompanhar gradativamente para não ser necessário lá na frente, no meio de uma assembleia, o conselheiro falar: eu não conheço o que é que você está falando, síndico. Né? Então, ter essa relação com o conselho é importante. E aí, alguns condomínios podem estender mais ainda, criar algumas comissões, seja de obra, né? Seja das crianças, seja para atualizar a convenção, o regimento interno. Então, isso é importante, trazer as pessoas para participar, acompanhar. Mesmo aquelas que não têm conhecimento, mas fiquem sabendo das informações que estão acontecendo no condomínio. Seu Altamiro, eu acho importante falar aqui a responsabilidade de cada um. A gente precisa entender qual que é a função do senhor como síndico e a função do conselho, a questão da transparência, a questão de união, unicidade. Mas a gente tem que saber qual é a responsabilidade de cada um. Porque às vezes o que eu vejo também? O conselho, que é o síndico como um fantoche. Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Opa, mas eu não concordo por X, Y, Z. Essa responsabilidade é minha. Eu acredito que seja melhor, até pela minha experiência, pelo meu profissionalismo, agir de outra forma. Então a gente tem que também ter essa consciência, porque às vezes eu percebo um conselho muito presente, mas que não deixa o síndico trabalhar. Simples assim. Exato. Não tem essa unicidade, não tem essa comunhão. Eu percebo muito isso, seu Altamiro. Claro que não são todos, né, doutora Karina? Não são todos os conselhos, muito pelo contrário, mas a gente percebe, a gente tem que saber a limitação também de cada um. E aí a importância que vale a pena ressaltar é do conselheiro saber a maior função que ele tem que ter dentro do condomínio, que não é só ser eleito como conselheiro, ele tem a maior função dele, é a fiscalização das contas. Então é realmente, conselheiro, chegou ao final do mês, já cobrar no mês seguinte o balancete para ser olhado, para ser fiscalizado. No momento que o conselho mantém essa conduta de fiscalização das contas, ele tem que achar que é porque o síndico é amigo, não vai fazer nada de errado, não, eu confio. Não, seu papel não é esse. Se for passar, não, eu confio, então fique como condômino, não entre no cargo de conselheiro. Então, assim, entrou para o cargo de conselheiro, sua função é fiscalizar as contas. Peça o balancete todo mês, né, exija que a contabilidade feche esse balancete quanto antes, para que você possa fiscalizar, analisar, ver se as contas estão tudo ok, que isso vai resguardar o condomínio, né, e ter uma boa gestão ali, né, seu Altamiro? Com certeza, o conselho atuante, na forma que é necessária, melhora para todo mundo. Transparência, não gera ônus para o condomínio, e é isso que o condomínio precisa ter como prioridade, né? Dona Flávia, a senhora falou muito bem, eu queria só ressaltar. O conselho, é importante que ele seja participativo, mas ele não pode sobrepor a responsabilidade do síndico. Até eu gosto muito de brincar com os conselheiros. Olha, a responsabilidade dessa situação aqui é minha. Eu estou discutindo com vocês qual é a melhor saída, mas eu sou responsável. Isso. Até mesmo porque se tiver um processo jurídico dentro do condomínio, quem vai para a cadeia é o síndico, não é o conselho. Exato. Então, como é que o conselho quer sobrepor o síndico? Exatamente. Porque se o síndico tiver que tomar uma decisão irregular, que o conselho está, teoricamente, orientando, ordenando que seja, e aí quem vai preso é o síndico, não é o conselho. O processo jurídico, ele é para o síndico, ele é o mandatário, ele foi escolhido em assembleia, está lá no Código Civil. A doutora Karina falou, o conselho é para acompanhar e para fiscalizar. O conselho pode até pedir para abrir um processo contra o síndico, mas o síndico não abre um processo contra o conselho, porque é inverso. Então, por isso que realmente o conselho é importantíssima a sua participação, mas ele não pode sobrepor aos papéis e às responsabilidades do síndico, porque é ele que responde civil e criminalmente. Senhor Altamiro, gostaria de questionar o senhor, nós tivemos a experiência já de trabalharmos juntos, né? O senhor como síndico profissional, nós como assessores jurídicos do condomínio. Me fala, por favor, assim, me pontua a importância de uma assessoria que o senhor viu como síndico, a importância da assessoria jurídica dentro de um condomínio. O profissionalismo que vocês executaram durante esse contato do condomínio que nós tivemos junto com vocês. Nessa assembleia que foi muito tensa, que a doutora Ana estava lá presente,
né, eu achei que nós tínhamos que cancelar a Assembleia porque não havia diálogo. E ela conduziu de uma forma equilibrada. Ela não estava defendendo a administração, nem o síndico, nem os condôminos, mas o que estava no edital, né, e trouxe as pessoas para poder prestar atenção no que eles estavam fazendo. E aí a Assembleia terminou e foi assim, uma Assembleia, ao final, mais equilibrada. Então foi importantíssimo, viu, doutora? E eu guardei comigo, né, o exemplo que você apresentou. Inclusive o conselho falou, nossa, foi muito boa a participação, porque achei que a Assembleia não teria mais caminho. Agora, muitas das vezes, não só aquela parte que está no contrato, né, prestar assessoria jurídica em contratos, em processos jurídicos, mas tem algumas situações que surgem dentro do condomínio que nem está lá no regimento interno. Como que vai resolver? Como que vai resolver? Exato. Dá um exemplo, né? Exato. Que foi um auxílio que a Sinomato fez para mim como administrador. Uma paineira, uma árvore que estava na calçada, caiu um galho e o dono do carro entende que o condomínio tem que pagar o conserto. Falei, olha, acho que não tem. Tem, porque é o condomínio que dá manutenção na árvore. Então, se dá manutenção nessa vegetação e não deu manutenção, a árvore caiu. Primeiro, isso foi assessoria jurídica que me passou, né? Foi uma situação atípica, um vendaval. Segundo, em Goiânia caiu mais de 20 árvores. Por que essa específica o condomínio vai ter que pagar? Segundo, está na via pública. Se está na via pública, o condomínio pode até limpar a calçada, mas a calçada não é do condomínio. Ele pode até cuidar da árvore, mas a árvore não é do condomínio. Não posso lá estipar a vegetação. Então essas situações, né, atípicas que aparecem dentro do condomínio, é importante ter assessoria jurídica, porque pode surgir um problema maior. Vamos lá, eu pago o conserto do veículo, não sei o valor, mas digamos que seja R$1.000. Um condomínio entende que foi errado essa decisão que eu tomei. Aciona juridicamente, eu vou ter que recambiar esse recurso, vou ter que devolver esse recurso para o condomínio, ainda vou ter que contratar um advogado. Então a assessoria jurídica é importantíssima para o condomínio. É importantíssimo para ajudar a tomada de decisões, aquelas que são corriqueiras, né, processos que entram, né, que a assessoria jurídica precisa, mas tem outras definições. De repente, a convenção regimento interno não é muito claro numa situação atípica, como que nós vamos resolver isso, né? E a assessoria jurídica vem, né, e nos dá essa assessoria para ajudar a tomada de decisão que o condomínio vai ter menor prejuízo. Né? Teve outras situações também, mas essa foi bem atípica, né? E eu gostei muito da forma que foi tratado o caso. Seu Altamir, e às vezes as pessoas acham que não precisa, né? Mas vamos ser bem sinceros aqui, num condomínio que nós trabalhamos em conjunto, o senhor falava comigo toda semana, não falava, seu Altamir? Toda a semana. Às vezes todo dia, às vezes uma vez na semana, às vezes duas. Mas enquanto o senhor foi gestor, lá conjuntamente com a nossa assessoria, o senhor falou comigo todas as semanas. Eu acho que não passamos uma semana sem realmente conversar, porque é a troca da experiência jurídica com o senhor como administrador. O senhor precisava de orientação e o senhor estava sempre tendo o nosso apoio jurídico ali para te ajudar e te guiar. Então acho que às vezes as pessoas não acham que vai existir a necessidade do advogado, mas quando tem, verifica a importância dele diariamente e semanalmente, né? Eu queria ressaltar a importância que foi essa relação com a Sinomato, que eu gostaria também de passar para os síndicos e até mesmo para os escritórios de advocacia. Obrigada, hoje o pessoal está indo muito sobre a relação digital. Manda um e-mail, manda um WhatsApp que a URA vai processar e vai mandar a resposta para você. É preciso, tem hora que o síndico está desesperado, ele precisa de uma orientação. Então precisa fazer isso como vocês fizeram muitas vezes comigo, né? E agora, o que eu faço? Calma, nós vamos dar um parecer, você chama o morador, o condomínio, e vamos resolver essa situação. Então é importante você registrar, ter o e-mail, ter o WhatsApp, mas ter o feedback pessoal, que esse diferencial que vocês têm é importantíssimo, e eu quero ressaltar, dar os parabéns para vocês e continuar assim. Cuidado para não entrar no mecanismo automatizado. Ele é importante, ele mas é preciso, principalmente para o síndico, né, ter esse feedback, ter esse contato, porque tem hora que ele precisa de resolver. Naquele momento precisa de alguém para conversar, para poder saber qual é o caminho. Então, obrigado pela relação que nós tivemos. E nós que ficamos muito agradecidas, viu, seu Altamir? E parabéns, viu, pela sua postura. E é igual eu falei, a gente tomou afeição mesmo pelo senhor, pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. E falando nisso, o senhor se sente que o mercado valoriza o síndico profissional como realmente deveria ser?
Eu prefiro dizer que o mercado está em processo de valorização, processo de reconhecimento. Olha só, eu já tive participando de assembleia, que eu cheguei lá e levei todas as minhas certidões civil, criminal, né? Não, aqui não precisa não, mas eu faço questão de apresentar. Então o mercado está melhorando, porque tem edital, inclusive tem um edital que nós vamos estar participando juntos, né? Que lá está prescrito, que é necessário apresentar as certidões negativas da empresa Servir Condomínios. Eu falei muito o meu nome, não falei o nome da empresa, né? Que é Servir Condomínios. Então é importante isso que o mercado está reconhecendo, mas aí é um processo. Porque eu já fui chamado para também, no mês passado, né, no mês de dezembro, mês atrasado, no mês de dezembro fui chamado para um condomínio, quando chegou lá falou, olha, eu não vou fazer proposta para vocês, porque eles não aceitavam advogado, não aceitavam contador e queria que eu fizesse todo o processo, de novo, de cobrança de advogado, não, eu não posso fazer isso. Aqui sempre foi assim, mas não pode continuar sendo assim. Eu não apresentei proposta. Então o mercado ele está em crescimento, está valorizando e buscando mais profissionais. Me permita de novo, teve um jornalista que deu finalizando a reportagem dele, ele disse, até nesse caso de Anápolis, síndico, entregue esse cargo, não queira essa vida para você. E aí agora eu vou falar para os condôminos, o jornalista falando, busque profissionais da área. Tem muitos profissionais qualificados na área para auxiliar. Então o mercado, ele reconhece, mas ainda um percentual pequeno, ele está em processo de crescimento. E esse processo ele é gradativo, porque a cada dia tem alguém no condomínio falando, não, peraí, nós precisamos de um profissional, nós precisamos das empresas especialistas da área, né? Então ele está em fase de crescimento, mas tem um espaço grande ainda para a assessoria jurídica e para o síndico profissional. Com certeza. E só também, para finalizar aqui, só mais duas perguntinhas. No caso, qual o conselho que o senhor dá para quem está querendo se tornar um síndico profissional? Inclusive essa palavra síndico profissional ela é muito discutida dentro do direito condominial. Não existe hoje, né, regulamentado essa profissão, síndico profissional. Mas já existe a disciplina, no MEC já existe uma disciplina para a função síndico profissional. Mas o mercado hoje, né, no senso comum, síndico profissional é aquele que não mora no condomínio. Então, para se tornar um síndico profissional, não só ser um síndico externo, qualificação. Precisa se qualificar. No início da nossa conversa, né, nosso bate-papo, que eu disse, a primeira coisa que eu fiz antes de buscar a sindicatura, eu fui buscar conhecimento. Né? Eu fiz 5 cursos, né, 2 bem específicos, uma pós-graduação, então eu fui buscar conhecimento. Então aquele que queira, né? E existe um mercado imenso, hoje em Goiânia tem um dado que ele é discutível, mas tem uma média de 8.000 condomínios. Então tem um espaço para muitos se profissionalizar. Mas a primeira coisa, se você quer ser síndico profissional, tem que gostar de gente. Você pode ser um excelente profissional, mas se você não gostar de pessoas, de relação, você pode ser um especialista imenso na arquitetura, na engenharia, na eletricidade, pode ser um excelente advogado, mas se você não gostar de gente, de pessoas, da mesma forma, assessoria jurídica. Se assessoria jurídica, se não gostar de pessoas, ter relação interpessoal, talvez não seja a sua área. E aí, de novo, né, na área da sindicatura, tem gente que odeia, nunca quer botar o pé numa assembleia. E tem gente que gosta. Então eu estou nesta área, e acredito que vocês também estão, né? Cuidar de pessoas dentro do condomínio. Que bom. E se você pudesse deixar assim, uma mensagem para os condôminos? Para os condôminos, qual que é a mensagem? Eu sei que tem essa discussão aí de síndico profissional, mas é assim que a gente o considera, né? Pela sua capacidade, pela sua capacitação, inclusive, para os condôminos. Uma mensagem para eles. Para os condôminos, você tomou uma decisão de morar dentro de uma comunidade. As regras de comunidade eram um pouco diferentes lá da sua casa. Então é preciso você ter participação, você precisa de conhecer a sua comunidade, conhecer as regras dentro do condomínio que rege aquela localidade que você resolveu morar com sua família. Se possível, né, acompanha o que está acontecendo no condomínio, procura a administração, eu quero ver o balancete, manda um e-mail, passa para mim por favor, eu quero ver as contas,
né? Seja mais participativo, fiscalize, porque o prejuízo, o síndico pode ser processado, e aliás, são poucos síndicos que têm como eu tenho. Eu tenho um seguro profissional meu. Se eu errar na minha profissão, eu tenho um seguro da responsabilidade civil específico meu, né? Além do condomínio ter, eu tenho o meu também. Então é preciso, como condômino, conhecer onde mora, ser mais participativo, buscar as informações e quando for convocado para uma assembleia para tomada de decisão, vá, procure saber o que está acontecendo e ajude a tomar decisões que pode melhorar o seu condomínio e, aliás, tomar decisões que pode evitar ter maiores prejuízos para o condomínio. Conhecer e participar. Seu Altamiro, nosso muitíssimo obrigado. Nós estamos muito felizes que esse primeiro podcast, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. A gente está com esse trabalho maravilhoso para vocês, para nós, né, seu Altamiro? E por favor, a casa é nossa. Se sinta à vontade quando quiser retornar. Eu agradeço, fiz questão de vir pelo convite. Tem outros condomínios que eu tenho outras assessorias. Vai gerar ciúmes, mas também provoco para que por favor. Provoque que eles também sigam o exemplo de vocês, porque jogar informação para a sociedade, para que a sociedade seja melhor, eu faço questão. Inclusive eu ajudo alguns condomínios, eu tenho 3 condomínios aqui em Goiânia, que eu ajudo em assessoria à distância ou presencial sem custo, porque eu quero que o condomínio seja melhor. Então, entendo que o papel de vocês aqui é importantíssimo. Espero também em outras vezes e outras oportunidades voltar aqui a essa casa que me recebe também. Amém. E que os nossos clientes síndicos não fiquem com ciúme, não, viu? Porque nós vamos chamar, né? Nós temos muito, se Deus quiser vai dar certo o nosso podcast, nós vamos dar muitas oportunidades. Nós temos muitos síndicos parceiros e amigos e parceiros e que estão ali na lida conosco, né? Profissionalmente, às vezes, né? Não amigos, mas profissionalmente, muitos síndicos muito capacitados e nós vamos ter muitas oportunidades. Seu Altamiro, muito obrigada pela sua participação no nosso primeiro podcast, foi maravilhoso, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, seu Altamiro. E com isso encerramos, né, o nosso primeiro podcast, Sua Pauta Condominial. Até a próxima. Fiquem com Deus, até mais.